para refrescar o seu dia e deixar ainda mais saboroso, há 29 anos fazendo história. Um nome que tem Itália, e agora é Itália Cremolate. Esse daqui é o meu. Inclusive, já vou tomar ele aqui antes que derrete. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias de pessoas de Umuarama que construíram seus negócios e prosperaram e agora vão transbordar na sua vida. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos. Muito obrigado, Henrique, pelo convite. É um prazer estar aqui. E aí, quem que é o Carlos Alberto da Silva? De onde veio? Como chegou até Umuarama? Qual que foi seu primeiro trabalho? Como que é a sua trajetória, Carlão? Se apresenta aí pra galera. Então, né, Carlos é natural de Umuarama, né? Nascido e criado em Umuarama há 39 anos, né? Desde 86. Meu primeiro emprego, né? Vamos dizer assim, eu era costureiro, né? Era costureiro, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Eu falo primeiro emprego, mas de carteira assinada. Mas já vendi geladinho. Começou com quantos anos no mercado de trabalho? De forma informal. 9 anos de idade? 9 anos, Rick. 9 anos. Caramba, cara. Comecei com 9 anos, aí eu morava ali perto da delegacia, a Polícia Civil ali, né? Antigo, não sei se o pessoal mais antigo que conhece, tem até hoje, né? Vila Mocotó. Vila Mocotó, do seu Zé Mocotó. E ali tinha uma vizinha que fazia geladinhos, né? Fazia geladinhos. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe, né? Se eu podia pegar geladinho dela pra vender, né? Na época. Então eu tinha 8 para 9 anos, na verdade. Não tinha completado 9 anos ainda, né? Legal. Então eu ficava ali em volta, vendendo geladinho pra essa vizinha, ganhando um dinheirinho pra ajudar em casa também, né? Legal. A gente morou muito tempo nessa Vila Mocotó, né? Tinha que pagar aluguel, né? O seu Zé, na época, era uma época muito difícil. E depois dali a gente mudou pro bairro São Caetano. Bairro São Caetano, né? Isso já tinha 9, quase 10 anos. Fiz muitos amigos lá, conheci muita gente. Comecei a estudar no Lar do Menor São Vicente de Paulo, né? Que é uma antiga creche Creche, vamos dizer assim, tinha um pessoal uma época que chegava até a morar, nem ir embora de casa, sabe? Então, quando eu entrei, não. Ele era mantido pelas freiras? Era mantido pelos vicentinos. Os vicentinos, né? Existia o Lar São Vicente de Paulo, que era dos idosos, e tinha esse Lar do Menor São Vicente de Paulo, né? Legal. Era uma delícia, porque a gente passava muita dificuldade, então sempre tinha umas festas legais, então é da onde a gente, vamos dizer assim, a gente conseguia comer algo diferente, né? Porque a gente passava... Então você vem de uma família humilde? Bastante, né? Na verdade, a minha mãe, Dona Fátima, né? Nós somos em 6 irmãos. Uhum. Ela veio de São Miguel do Iguaçu, natural de São Miguel do Iguaçu, né? Veio de carona com 14 para 15 anos, né? Pelo menos é o que ela contava para nós. Chegou aqui no Umuarama, não conhecia nada. Veio com uma amiga, veio de carona aí, pegando carona na estrada. E nisso ela chegou aqui no Umuarama, passou muita dificuldade, não conhecia ninguém. Antes a gente tinha até um pouco de receio de falar isso, mas a gente tem que ter orgulho de onde também a gente veio, né? E ela, para poder sustentar, ela começou a ser mulher da vida, sabe? Uhum. Então, tanto que nós somos 6 irmãos e somos 6 irmãos, 6 pais diferentes, fruto no caso de programa que a mãe fazia, né? Uhum. Então a mãe passou muita dificuldade, né? Sofreu bastante, né? Teve uma vida muito sofrida, mas cuidou de todos os filhos, né? Tudo certinho. Graças a Deus. Então, e assim, agradeço a Deus pelos irmãos que eu tenho, né? Uhum. Então, são coisas assim, percalços na vida que acaba aparecendo na nossa vida, assim, né? Caramba, cara. Não sabia, não. Então, foi bem difícil, né? A mãe foi uma mulher muito sofrida, analfabeta, né? Só sabia escrever o próprio nome, né? Mas, assim, guerreira, cara. Guerreira mesmo. Então, quem conhece a história da Dona Fátima... E você é um dos mais velhos? Eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Eu tenho minha irmã mais velha, né? A minha tata, Luciana, né? Eu tenho meu irmão mais velho, o Paulo. Depois eu sou o terceiro. Daí tem o Luciano,
o Diego, né? O Diego, muito conhecido na cidade, o pezão do futebol, o pessoal conhece ele aí, e a Camila, que é mais nova. E já muito novo, todo mundo começou a ir pro mercado de trabalho para poder contribuir em casa. Então, é que assim, né? O meu irmão mais velho, né? Que é ele, um tempo ele foi morar com a madrinha, né? Ele foi morar com a minha madrinha, a dona Francisca, né? E aí a minha irmã mais velha, para minha mãe poder, depois, graças a Deus, ela saiu dessa vida, trabalhar. Ela chegou a trabalhar na sacaria até, colhendo algodão. Então a minha irmã mais velha, Luciana, ficava em casa cuidando de nós. Né? Então o Diego e o Luciano era mais novo, né? Uhum. E eu era um pouco mais velho, então eu acabei indo pro mercado de trabalho um pouco mais cedo. Uhum. Porque minha irmã mais velha cuidava dos menores, né? A minha irmã Camila, que é a mais nova de todos, foi nascer já quando a gente morava ali no São Caetano, né? Já lá ali no São Caetano em 94 já. Então... E quando você começou a vender geladinho com 9 anos, você tem lembrança disso? Você lembra quais foram as principais dificuldades? Como que você começou a se desenvolver? Então, era engraçado, né? Eu saía pra vender geladinho, né? E tinha muita gente que não queria tomar, né? Mas o pessoal vendo, né? Eu muito novo trabalhando, então eles acabavam vamos dizer assim... Solidarizando? Exatamente. Se solidarizando, né? Com uma criança nova, tentando... Então a gente teve muita ajuda, sabe? Uhum. Eu acho que foi Deus mesmo. Deus preparou algumas pessoas aí que se eu vou falar o nome de alguns, com certeza eu vou esquecer. Eu tenho a Dona Selma, eu tenho a Claudete. Então são pessoas maravilhosas que apareceram na nossa vida. A Rosa, uma vizinha que deu muita ajuda para nós. Então... E aí nessa época eu tinha que sair para trabalhar. No começo era mais que também um hobby, né? Ajudava um pouquinho no sistema de casa. Mas depois dos 9 para 10 anos era uma necessidade, né? Uma necessidade Caramba. mesmo. E depois disso você não parou mais de trabalhar? Depois disso eu não parei mais de trabalhar. Entendi. Aí nós mudamos pro São Caetano. A gente morou numa casa alugada. A mãe, na época, alugou uma casa. Aí ela teve um namorado, que é o pai da minha irmã mais nova, né? Ela não conseguiu pagar o aluguel. E esse namorado, na época, né, que ela tinha arrumado, fez uma casa para nós ali no fundo do lar do menor. Uhum. Ele fez, era um cômodo só, né? Subiu umas paredes lá, era uma área de invasão mesmo. Era um corredor onde o pessoal ali tinha de passagem, que o pessoal que saía ali do mutirão do Alvorada, passava e ia ali pro São Caetano. Tem uma pontinha ali, né? Então quem é ali da região vai saber qual pontinho eu tô falando. Aí levantou, invadiu lá e porque não aguentou pagar aluguel, né? E a gente era perto de uma mina. Então, para tomar banho era na mina, para pegar água para cozinhar era fogãozinho. Não tinha lá. saneamento básico, nada? Nada. Pra gente iluminação tinha que ir no gauchão, posto ali do gauchão, para comprar querosene para acender a lamparina. Então... Caramba, cara. E vocês ficaram nessa vida quanto tempo? Nós ficamos praticamente um ano. Né? Se eu não me engano, foi praticamente um ano. Tomando banho na mina. Na Faça mina, frio, faça calor. Na mina. Era atrás de um bambuzal ali do lar do menor, né? Um cômodo com todo mundo dentro. Um cômodo, todo mundo dentro. Eu, mais 4 irmãos e a mãe. E o Pablo, nessa época, meu irmão mais velho, morava com a madrinha, né? Então a gente passou um bom tempo ali. Chovia, quando chovia, um rio ali, um fundo da Zaélia ali, onde quando chovia muito forte, ele alagava. A água subia assim e começava a bater na moradinha onde a gente morava, né? Parecia que ia levar, tinha vez. Porque o rio subia, né? Subia bastante. Aí a gente ficou por praticamente um ano ali morando. Cara. E aí, como que foi, Carlos? Depois disso, o que aconteceu? Então, o que ajudava muito nós na sobrevivência era a ajuda de pessoas, né? Que Deus ponhou nas nossas vidas, né? E eu lembro que foi uma época de Natal, né? O pessoal tava aquelas festividades que dava bala visitando e tava um rapaz que se fantasiou. O que eu lembro da época? Eu tinha praticamente 10 anos de idade, que foi... O que a mãe contou para nós? Que um dos proprietários da Zael, Família Zago? Família Zago, eu não lembro quem, né? Então, não lembro quem, mas ela comentou algo do tipo, que alguém da família dos donos da Zael, alguém responsável ali, ele solidarizou com nós naquela situação, né? 5 crianças e a mãe morando naquela situação, mãe solteira, né?
Porque na época ela teve um namorado lá, mas acabou não ficando junto. E ele flertou pra mãe, né? Se queria dar uma casa pra mãe, né? Se a mãe queria uma casa, a mãe prontamente aceitou, né? Aí eu lembro que eles saíram, ela saiu com eles e foi escolher uma casa, né? Onde podia abrigar todos nós. Daí foi onde ela arrumou a casa lá na antiga Estrada Ceboleira, que hoje é Avenida Moarama, no Parque Industrial, né? Sei. Então, antigamente o pessoal chamava de Estrada Ceboleira, né? Porque não era nem asfaltada, né? Aí hoje virou Avenida Moarama, né? Aí a mãe, eu lembro que a mãe tinha ido num bairro, não tinha dado muito certo, depois foi lá e conseguiu lá, né, a casa. Aí ele comprou a casa e tirou nós daquela situação. Eu lembro que foi R$ 500 que a mãe contou pra nós que ele pagou na casa naquela época. R$ 500 ele pagou na casa. Caramba, cara. R$ 500. E aí, nesse tempo, você estudava nessa escola da Vicentino, né, do lar? O lar era assim, você ia quem estudava de manhã, Aham. nas escolas normais, Ah, ia pro lar na tá. parte da tarde. Entendi, era tipo um contraturno. Isso, um contraturno, né? Tinha uma época, se eu não me engano, tinha uns alunos que trabalhavam o dia inteiro, porque lá eles ensinavam a mexer, eles punhavam para aprender a mexer na horta, né? Então tinha também um reforço escolar, então é uma época, olha, da época sofrida que a gente passou, é uma época que te lembra com carinho dos professores, tianinha e tudo mais. Aí quando a gente mudou lá pro industrial, eu continuei vendendo sorvete ainda, né? Na época eu comecei a pegar carrinho tinha uma sorveteria aqui, uma arame muito antiga também, Sorvetes Amaral, que é ali na Rio Grande do Norte, e eu já tava ali com 10 anos de idade. Então eu volta e meia, eu estudava no lar, mas volta e meia também eu saía para poder estar vendendo sorvete, para poder tá ajudando a mãe na renda, né? Então eu ficava revezando, um pouco no lar, um pouco vendendo sorvete. Aí depois com 12 anos eu precisei sair mais, né? Já não conseguia mais ficar tanto no lar, porque o lar também eles foram diminuindo a idade do pessoal que podia ficar, né? Aí para 10, 12... Devia ter uma demanda grande, né? Exatamente, né? Então eles tinham ajuda da prefeitura na época, me parece também que a prefeitura andou... foi mudando algumas normas do MEC também, alguma coisa assim que vinha um recurso para ele da prefeitura. Aí eles precisou diminuir na idade, né? Cada vez foi diminuindo mais, até teve um ponto que chegou a só poder ter lá infantil mesmo, né? Então os adolescentes foi saindo. E também a gente foi ficando mais velho, né? Mas daí com 11, 12 anos foi que eu peguei mais firme para trabalhar com sorvete. Então eu ia estudar na parte da manhã, na parte da tarde eu vendia sorvete. Daí eu vendia na Amaral, fiquei um tempinho vendendo Amaral. Depois da Amaral, com 13, eu comecei a vender, hoje continua ainda, né? Tem a sorvete Chapelão, do Célio, né? Então, até perto Antigo esse, hein? Esse é. Conheço o Célio, o teu irmão dele, o Hélio, né? Então, eu lembro até hoje do carrinho número 12. Carrinho número 12, então foi ali que a gente pegou o gosto de trabalhar. E de vez em quando ainda revezava, né? Eu lembro que a mãe, numa época do inverno, a mãe entrou numa casa da Dona Maria, ela fazia pão. Dona Maria Sionéias. Aí, quando era no inverno, eu ia vender pão. A mãe ajudava a fazer, né? Trabalhava com eles e também eu revezava e ia vender pão. E aí, que idade que mais ou menos você foi pro segmento CLT, que você falou que teve o registro na carteira, foi trabalhar na parte de costureiro? Isso, foi já quando eu casei. Foi quando eu casei. Você casou cedo, então? Casei com 16 para 17 anos. É sua atual esposa? Atual esposa. Caramba, que legal! 17 anos, 16. Nossa, foi ela parabéns. que arrumou o serviço pra mim. Foi ela que arrumou o trabalho pra mim. Então, que legal. 23 anos juntos. Que legal. 23 anos juntos. Entre esse intervalo 15 para 16, eu trabalhei numa empresa, né, chamada Gomes e Moura, né, que era uma empresa ali na 7 de setembro que fazia alguns enfeite para a porta, né? Nós fazia muito para loja na época tinha lançado loja de 99, então eram uns enfeites que as pessoas escoravam as portas, umas tartaruguinhas, umas cobrinhas, de tudo que a gente enchia de areia, né? Trabalhei ali dos 15 praticamente por 16 anos ali. Aí foi quando eu e a esposa nós acabamos se juntando, né? Acabamos se juntando. Na época o pai dela não aceitava o namoro. Aí a gente acabou, vamos dizer assim, se juntando. E daí a gente foi morar junto. Aí logo em sequência, depois o pai dela aceitou. Então, graças a Deus, nos damos muito bem na época.
Aí eu entrei eu tava trabalhando nessa empresa de peso de porta ainda, né? Aí só que não era registrada, né? Não era registrado. Aí foi onde ela pediu serviço pra mim na empresa lá, na Via Brasil Confecções, e daí fui lá fazer o teste. Aí trabalhei lá durante 8 anos e meio. 8 anos e meio na parte de... Caramba, que legal. E como que você teve contato daí com o sorvete novamente? Você ficou todo esse período ali no CLT, como que você conseguiu ter esse contato com o sorvete? Então, né, nessa vida difícil que a gente teve aí, que nem eu falei pra você, né, a gente teve algumas pessoas aí que foi abençoada por Deus e passou em nossas vidas, né, Zé? Eu tinha muita amizade nessa época do Lar Menor, da escola ali, Sebastião de Matos, depois no San Remo. Eu tinha um melhor amigo, né, 2, né, os irmãos Alex e o Cristiano, né? Então eu tinha muita amizade com eles, né? Acabei pegando muita amizade mesmo. Então nesse intervalo a gente jogava muito, quando podia jogava muito videogame, e daí eu tinha muita amizade com os dois, né? A mãe dele, a Dona Maria, ela acabou pegando uma herança, o pai dela veio a falecer e acabou comprando a sorveteria. Uhum. Na época a sorveteria de Itália. Uhum. Final de 2003, né? Aí... Ela era tipo uma franquia? Não. A de Itália, ela é de Toledo. Uhum. Né? A de Itália foi fundada lá em Toledo, tem mais de 40 anos a de Itália lá em Toledo. Aí o Fabrício, que é o filho do dono, né? Veio para Umuarama para abrir uma filial aqui, isso. Entendi. Né? Trouxe, só que assim, ele fabricava aqui também. Ele não veio só para... ele abriu uma operação mesmo. Exatamente, para abrir uma operação para atender a região, né? Uhum. Ele ficou de 96 até 2000. Aí depois ele voltou, porque o pai dele acabou mais de idade, né? O pai dele pediu para ele retornar e ele acabou vendendo maquinário, nome, operação para outra pessoa, né? Aí 2 pessoas assumiu até 2002, final de 2003. Aí foi onde chegou até Dona Maria, que ela comprou. Ficou pouco tempo, né, essas pessoas? Ficou. Se eu não me engano, um 2, é o 3 Amarildo, anos. um Amarildo, se eu não me engano, e o outra pessoa eu não me recordo, né? Uhum. Aí ficou. Aí daí caiu no colo. Acabou a Dona Marina adquirindo Uhum. os Deu direitos da oportunidade sorveteria. para ela. Exatamente, que ela comprou com a herança do falecimento do pai dele. Certo. Ela. Aí depois, em 2013, ela assumiu, tocou durante 10 anos, né? E nisso você já conhecia ela por conta dos filhos? Isso, eu tinha muita amizade com os filhos. Quando nós estudava junto, vinha pro sítio deles, do irmão dela ali, da mãe dela, do final do pai dela ali na estrada de Aborandi, né? Então a gente, quando podia, final de semana, corria para ali, ia pra cachoeira lá brincar. Então era uma amizade de irmãos mesmo, sabe? Eles me tratavam tudo bem, tanto o Alex quanto o Cristiano, a família toda, sabe? O Vanderlei. Então são pessoas aí que... Esse tipo de pessoa que eu falei para você, que graças a Deus Deus põe na minha vida, na vida e veio iluminar e nos ajudar muito, sabe? Aí em 2003, quando ela assumiu, eu confesso que eu não frequentava muita sorveteria, né? Uhum. Eu Mas sabia da existência? Sabia. Tá. Eu não era um consumidor assíduo de sorvete. Uhum. Não tinha o hábito, né? Sabia que ela tinha. O que aconteceu? Infelizmente, em agosto de 2003, o Cristiano veio a falecer, né? Que era um dos meus melhores amigos, né? Então, eu tinha acabado de casar, tinha acabado de casar, e daí eu tinha parado de estudar, então... Aí, nesse meio termo, ele acabou falecendo, né? Aí, nisso, eu volta e meia passava, visitava ela, né? Passava lá, visitava a sorveteria, mas não tinha um hábito de muito consumir sorvete, né? Ela sempre também atarefada, porque sorveteria dá bastante serviço, né? Uhum. Hoje a gente sabe. E eu continuei tocando minha vida, né? Tinha ainda contato um pouco com o Alex, né? Que é meu amigo lá, o irmão mais velho do Cristiano. Então a gente sempre tava conversando. Aí em 2012, final de 2012, ela foi onde eu tava com vontade de trocar de ramo e tudo mais. Já também fazia muito tempo, né? 8 anos, né? 8 anos e meio, Eu tinha muita vontade de trocar, mas tinha receio. Já era registrado, tá tudo certo. Então você sabia como é que a empresa Sabia o serviço. Sabia como é que a empresa rodava,
né? Então já tinha... Acomodado. Isso, não, mas trabalhava, graças a Deus, trabalhava bem, sabe? Aham. Então, só que não tinha ideia do que fazer, que curso fazer, como é que eu podia... Tinha um salário para a época que ela pagava comissão sobre produção, conseguiria tirar uma boa comissão, né, na costura. Cheguei a cogitar ir para Pérola, né? Pérola capital, lá onde tem bastante... Pagava um pouco melhor, mas não deu certo. Queria trocar de ramo, né? Também, né? Aí, quando foi a Dona Maria chegou até mim, né? Para fazer a proposta, né? Foi ela que chegou até mim para fazer a proposta. Ela conta para mim até hoje que ela veio na mente dela, né? Veio o meu nome, né? Um pouco de indicação do filho também, o Alex, né? Aí veio meu nome, daí ela conversou com o filho dela, né? O filho da época dela, na época, não pôde assumir, tinha outros serviços para fazer de agendado, não conseguia pegar na época para tocar. Aí veio meu nome na cabeça e ela chegou para fazer a oferta. Então ela meio que cansou de trabalhar e queria... É que assim, não seria cansou. Você fabricar e você, ao mesmo tempo, tá lá no balcão para atender o cliente, você fabrica, é um pouco complicado, porque na época tinha uma máquina, você tinha que ligar 5 horas da manhã. Então, era uma máquina que você tinha que ligar 5 horas da manhã para você começar a produzir sorvete, então daí a loja você ia aberta ela até 11 horas, meia-noite, depende do movimento. Nossa, zero vida. Então, de segunda a domingo. Domingo é o dia. Ainda teve depois de um tempo, ela até começou a revezar, na segunda-feira começou a tirar folga, então é bem puxado. É bem puxado mesmo, né? Aí como ela estava tendo um pouco de dificuldade para tocar o barco, né? E estava começando a ter problema de saúde. Ela começou a ter problema de saúde, começou a desenvolver por esforço repetitivo, né? Algumas dores nas costas. Isso. Aí ela decidiu parar, né? Parar, que ela também precisava cuidar da mãe dela, a Dona Ione, né? A Dona Ione tinha intenção de cuidar da mãe dela também. Aí foi onde ela apareceu lá um dia frio. Tava meio que começando o inverno. Muito frio. E chegou falando, bateu palma. Ela e o Alex lá. E bateu palma e me chamou. Aí eu saí pra fora, atendi eles, chamei pra dentro, ofereci um café. E sentamos, ela falou, eu vim aqui fazer uma oferta pra você. Eu queria ver se você gostaria de assumir a sorveteria, né? Tomar conta da sorveteria. Daí na hora eu me espantei, né? Daí eu falei assim, Maria, mas eu não tenho dinheiro, né? Uhum. Não tenho dinheiro pra assumir a sorveteria, né? Pra comprar a sorveteria. Ela falou, não, nós podemos combinar uma forma de arrendamento, né? Na época a gente combinou, ela falou, fez a proposta de um salário pro arrendamento e um salário que era o aluguel da época do salão. Entendi. Aí não aceitei de imediato, né? Confesso que deu uma Mas nisso ela já tinha te aberto números, tudo? Não. Quanto que sobrava ou não? Não. Só mandou essa informação? Não tinha esses controles de o que tem hoje em dia. Não tem lá CMV, ficha técnica, quanto que tem que vender, custo fixo. Não existe esse tipo de controle. Tanto que ela sabia com... Era no caderno. No caderno. E marcava, tipo, valor vendeu total. Tanto e tchau. Não sabia se vendeu era picolé, se vendeu era doce, se era salgadinho. Vendia R$10, marcava lá R$10. Aí ela fechou o fechamento do dia. Era dessa forma. Entendi. Então, a única coisa que ela falou assim, Carlos, eu sei que você é um cara responsável. Até por isso que eu vim aqui para te oferecer. Sorveteria, se você estiver disposto a trabalhar, ela tem um bom retorno. Eu não viria como sua amiga te oferecer uma coisa ruim, porque na época eu já tinha 2 filhos, né? Um com aninhos de idade, né? Que é o Gabriel, meu do meio. Então eu não vim aqui para te oferecer coisa errada, né? Como amiga, né? Uhum. Aí nisso eu falei, Maria, mas eu vou sentar e conversar. Nisso eu e a esposa sentou, conversou. Falei para ela que tava com vontade eu já sabia dessa vontade, na verdade, né? De fazer alguma tentativa. Aí nisso eu chamei os meus patrões para conversar. Na época de Jair e a dona Cida, né? Falei, eu tenho uma proposta, né? Muito interessante. E só que, assim, eu gostaria que se vocês me ajudassem nessa parte, fizessem
um acordo, alguma coisa assim, e que eu quero sair daqui com as portas abertas, né? Aí eles, no dia, eles falaram assim, eu lembro da dona Cida, né, que conversava muito com ela, falou assim, a minha intenção não é perder você como funcionário. Mas como você vai tentar algo diferente, a gente podemos tentar, mas desde que você treine alguém no seu lugar, né? Eu treinei um colega na época, o Michael, né? O Michael Phelps, nós chamávamos ele de Phelps. Aí ele se interessou pela vaga, na época ele estava começando na empresa, né? Aí treinei ele e graças a Deus. Aí começamos a empreitada. Foi aí que começou a tua história. Aí começou a minha história no sorvete. Que legal. Então, antes da gente continuar, quero agradecer os nossos patrocinadores. Sorvete de agora é Itália Cremolate. Depois a gente vai explicar um pouquinho desse rebranding aí. Perfeito. Agradecer também o Cláudia Bolos Doces Salgados. Inclusive, se você sentir vontade, pode consumir, fica à vontade, tá? Agradecer também o pessoal da Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Rose. Tá sempre incentivando o podcast, tá desde o primeiro episódio. O pessoal da Filato Bene tá aí investindo no nosso podcast, ajudando a gente a levar essas informações. E também o Dr. Adriano Medeiros, que é cirurgião plástico da face. Cara, sensacional o trabalho dele. Indico muito. Então, se você tem curiosidade de ver como pode melhorar a sua aparência, entra lá no Instagram do Dr. Adriano Medeiros. Carlão, então beleza. Então, você pegou o negócio arrendado. Foi em 2000 e? Final de 2012. Foi em agosto de 2012. No frio. No frio. Tava frio ainda. Pegou no frio. Peguei no frio. Zero experiência. Nenhuma. Nunca tinha visto. Sempre trabalhou pros outros. Sempre trabalhei. Primeira vez que você ia trabalhar pra você mesmo. Eu nunca tinha visto como fazia sorvete. E nem era consumidor. Nem era consumidor assim. Então eu lembro que nesse intervalo que eu ainda não tinha saído da empresa, né? E a gente ia à noite lá pra produzir sorvete, porque também tava frio. E naquela época, naquele agosto lá, ainda fez um frio. Aí ela fez a primeira massa que na época foi torta alemã. Lembro até hoje. Então, na hora que eu vi ela batendo lá, os ingredientes misturando, aí na hora que ela põe na máquina, saindo da máquina na hora, porque o sorvete quando sai da máquina na hora lá é outra textura, né? Bem mais cremoso, então ela não tá tão congelada, né? Então, na hora que eu vi, eu me encantei. Eu achei aquele negócio maravilhoso. Ali foi que eu dei uma apaixonada pelo jeito, pelo produto, sabe? Eu falei, não, esse daqui é legal, esse daqui é gostoso. É um ramo maravilhoso. Cara, e assim, como que foi pra você, Carlos, em termos de sentimento mesmo, receber esse convite? Porque assim, ela enxergou um potencial em você que talvez poucas pessoas tenham essa oportunidade de ser visto, de ser enxergado, né? Então, eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso, né? Pela oportunidade que ela me concedeu. Eu não esperava. Fiquei grato, né? Eu tinha muita amizade, tenho muita amizade com os filhos dela na época, né? Tinha muita amizade com os filhos da convivência, né? Então, convivência de irmãos mesmo. Então, ela me conhecia, né? Minha mãe chamava ela de mãe branca, tinha ciúme dela, né? Como eu disse, a família inteira sempre me tratou muito bem, né? E eu sou sempre grato, e em especial da Dona Maria, né? Mas eu fiquei lisonjeado, surpreso, né? E lisonjeado com receber essa... E nesse momento, a sua esposa te apoiou na decisão de sair da empresa, numa coisa garantida, para ir para uma coisa que você não conhecia? Então, minha esposa sempre foi muito parceira, né? Sempre foi, continua sendo, né? Então, ela sempre confiou nas minhas decisões, né? Mas, assim, era uma decisão em conjunto. Então, não foi... Então, vamos... nós dois sentamos, conversamos, e então, nesse momento, ela também estava querendo tentar algo novo, né? Porque ela também trabalhava de costureira na mesma facção. Então, foi uma decisão em conjunto. Então, acho que é um dos caminhos que deu certo aí. Legal. E como que foi pra você o primeiro dia que você realmente, de fato, entrou ali e falou, agora é comigo? Porque ela te treinou, te preparou, te acompanhou, como que foi isso daí? Isso, a proposta inicial era, ela ia treinar nós, né? Ela ia nos treinar e daí ia se afastar, ela ia cuidar. A sua esposa foi junto? Foi junto. Ah, entendi. Isso, não. A minha esposa... Caramba! Quem aprendeu a fazer o sorvete foi minha esposa, né?
E eu fiquei mais na parte de administrativa, vamos dizer assim. Né? Então eu fiquei mais no comercial, na parte administrativa. Então vocês dois jogou tudo pro alto? Sim, eu tinha na época 8 anos e meio de empresa, né? Ininterrupta. Ela teve uma época que ela pegou, saiu, porque Entendi. foi na época que ela ganhou o neném, né? Então ela saiu um pouco da empresa, mas depois logo em seguida acabou licença, ela acabou voltando, né? Mas ela também foi junto comigo. Então só tinha seu acerto. Só tinha um acerto. Quando a gente começou, eu lembro que a gente fez uma contagem de estoque. Fez um balanço, né? Então, tinha muita coisa lá dentro, produtos acabados, né? Tinha matéria-prima, então a gente... E era tudo que ela já tinha pago, né? Dona Maria sempre pagou as coisas à vista, assim, certinho. Aí a gente fez a contagem dos picolés, dos potes, e daí ficou como se fosse para mim pagar ela no caso, né? Eu lembro que deu R$5.300 na época, isso há 13 anos atrás, praticamente. Você falou que você teve que entrar, logo de cara. Não, ela deixou eu pagar com o trabalho. Fosse vendendo mercadoria e fosse vendendo. Conforme ia gerando receita, ia Entendi. fora o arrendamento, né? Então tinha essa mercadoria para pagar. Aham. Daí, como eu tinha um acerto, tinha seguro-desemprego na época, eu estava recebendo. A gente começou, aí nós trabalhamos, fechamos o primeiro mês, sobrou lá uns R$500, foi para pagar lá aquele estoque dela. O segundo mês lá fechou com R$1.000. Eu sei que a gente trabalhou praticamente 4 meses sem tirar R$1 da sorveteria. Só para pagar? Só para pagar a Dona Maria, só pagar o que devia para ela, entrou devendo, né? Então foi 120 dias só trabalhando, 30 dias direto. Então, aí as nossas contas pessoais que nós tinha, né? No caso, a gente pagava com o próprio acerto, seguro-desemprego, um fundo de garantia que tinha pegado. Então, a gente ajudou nessa contabilidade. E aí. como que foi para vocês vendo sendo consumido esse caixa, essa reserva, e tá vivendo ali uma coisa nova? Como que foi para vocês? Sabe que foi até tranquilo, foi natural? Eu acho que a gente começou a pegar o gosto de trabalhar com um produto, com sorvete, a gente nem sentiu passando. Entendi. Então Quando a gente bateu viu... aquele desespero? Não, porque quando eu comecei eu fazia contabilidade como ela, né? Então marcava no caderno. Papelzão. Isso, mas conforme a gente foi vendo que a gente fomos trabalhando e as vendas foram todo mês, cada mês progressivamente aumentando e sobrando mais, então a gente via que era só uma questão de tempo pagar o dela, né? E que a gente ia começar a tirar o nosso próprio sustento dali. Uhum. Então foi bem tranquilo, porque foi algo bem natural, sabe? Então acabou, a gente pagou ela, depois já no 5º mês já sobrou um pouquinho, a gente já quis reinvestir, porque eu comecei a correr atrás de novas parcerias, Legal. pegar encomenda. Esse ponto que eu queria tocar, quando que você começou as inovações? Porque você pegou um formato, aí você aprendeu, aí você começou a inserir a sua essência. Suas ideias, suas inovações para aumentar o negócio. Então, foi... Porque assim, por mais que era arrendamento, Uhum. eu tinha toda a liberdade, tá? Para fazer, trazer novidades, sabores. Eu lembro que um conselho que ela me deu, ela falou assim, Carlos, na época ela tava parando. Ela falou assim, ó, ainda tem bastante sorveteiros no mercado, né? Uhum. Então vai atrás deles, porque... Se eu não me engano, teve 32 indústrias em Moarama de sorvete, né? 32. O Miguel tava falando que tinha 32, cara. Ele até queria montar uma cooperativa. Olha só. Ele falou que era muita coisa. Eu falei, cara, Tinha, porque... não imaginava que tinha tudo isso. Na minha época eu vendia, né? Tinha Casa do Sorvete, Sorvetes Garoto. A Casa do Sorvete ainda tem, no seu Coutinho ali na Paranapanema, né? Então tinha Amaral. A própria de Itália começou como carrinho, então tinha bastante. Tinha bastante. E eu só conhecia Chapelão. Só conhecia Chapelão? Então, não, tinha bastante. Eu lembro que formava fila. É porque não tinha muito pontos de venda, né? Uhum. Não sei se você... Não sei se você é da... Eu acredito que seja da época. Sorveteria, assim... Muitas sorveterias na cidade. O Point era Isque Pérola na época, né? Sim. Tinha Isque Pérola, né? E agora a sorveteria do sei lá consumir com a família tinha poucas. Uhum. Então era muito freezer no mercado, freezer em vamos dizer assim, posto de gasolina, restaurante. Então, os sorveteiros era aquele que ele batia os bairros, né? Então, hoje... Raiz. Isso, é que batia os bairros. E daí Usininha.
Isso. Daí na época ela falou assim, Carlos, ó, os sorveteiros, eles te dão eles te dão trabalho, né? Porque você tem que atender eles no horário, você acaba tendo que atender eles no horário até que eles impõem o horário que eles gostam de sair, e depois a hora que ele consegue voltar, mas é um dinheiro à vista, vai atrás deles que o retorno é rápido, né? Uhum. Aí eu comecei a bater atrás de sorveteiro, né? Descobri quem era sorveteiro, chamava ali, chamava cá. Os concorrentes mesmo. Eu chamava do concorrente, cara. Eu arrumei até uma discussão, mas assim, chegou a discutir, né? Porque assim, na época... Pegava o cara pronto, o cara já tinha carteira de cliente dele. Porque assim, como é que você vai saber que o cara é sorveteiro? Tem como. Empurrando o carrinho entendeu? Aí o que eu fiz na época? Eu lembro que quando eu vendia já era meia-meia, né? Uhum. Aí eu entendo que a gente vai entrar naquela discussão de custos. Mas o dono da indústria tem os custos, tem os impostos. Mas na época, assim, era uma mão de obra que eu tava começando com aquele gás todo, eu fui e comecei e era 40%. Uhum. Aí pra chamar parcerias novas, eu fui lá e ofertei 50%. Então... Que aumentou a comissão. Aumentei a comissão e assim, né? Então os caras pegou. Porque se eu chegasse pro sorveteiro e falasse, ó, você não quer vir trabalhar pra mim que eu sou bonito, e o outro lá não é, eles não vão vir, né? Uhum. Então, na época, eu falei assim, a única arma, entre aspas, que eu tenho é aumentar a comissão dos caras, porque... na verdade, eu entrei, ela tinha 2 sorveteiros já que tava fixo com ela, porque ela tava meio que parando. Eu lembro que daí eles já me pediram. Né, que finado seu José, né? Finado seu José. Seu José Lino. Ele é pai do inspetor Lino e do Rabelo. Então é um cara que eu conheci, na época ele já vendia pra Dona Maria. E daí ele veio conversar comigo quando eu assumi, falou assim, daí veio pedir essa comissão maior, né? Daí eu falei assim, não, seu José Lino, eu já tinha interesse, né? Porque valorizar a mão de obra dos caras, né? Porque tava cada vez mais diminuindo, sempre... Porque a molecada não tinha mais. Entendi. Então era mais as pessoas assim... Só o senhorzinho. Só o senhorzinho, aposentado, queria complementar a renda, muitos eram... E o carrinho de sorvete é interessante, porque além do pagamento à vista, igual você falou, cara, fazer propaganda pro seu negócio. Perfeito. Fazer propaganda pro seu negócio. Perfeito. Não, na verdade, assim, o carrinho de sorvete, ele seria uma porta de entrada. O cara tá fazendo propaganda grátis. Uhum. Então, o sorveteiro tá vendendo lá 1, 2, 3 picolé pro cliente, o cliente gostou, ele vai querer saber onde é a sorveteria pra ele ir lá comprar no atacado. Uhum. Porque ele sabe que ele comprando direto na sorveteria, ele vai pagar um valor menor, né? Uhum. E, então, é isso que eu pensava na época. Eu falei assim, ó, além dele tá divulgando a sua marca, ir em lugares que você não tá, bairros que você não atende, então ele é um marketing, né? Faz um marketing pra você e tudo mais. E o sorveteiro de carrinho, pra quem tá nos assistindo aí, dá grana mesmo, Carlos? Olha, sorveteiros que têm uma clientela fixa, eles tiram uma boa diária. Não é fácil, né? Uhum. Não é fácil, mas nós temos sorveteiro lá até hoje lá, que tira uma boa diária. E na verdade não é nem diária, né? Porque eles começam ali 10, 11 horas da manhã e normalmente para ali 5 e meia, 6 horas da tarde. Ganha quanto? Você pode falar? Não precisa falar nomes, só pra... eu tenho um sorveteiro ali que já chegou a tirar 300. No dia? Mas no final de semana. Final de semana, feriado. Mas tudo bem. Um Final dia de semana já. fraco aí, 100. Dia de semana fraco, tira os 80, 90 reais. Cara, então se a pessoa quiser, vamos falar assim, por baixo ganhar ali 3, 4 mil reais, só querer. Que assim, normalmente eles focam mais em trabalhar 3 a 4 dias na semana, entendeu? Então, normalmente eles fazem dessa forma, né? Mas eles gostam muito de aproveitar o final de semana. Então, dia de semana eles fazem bastante. Os que tem ainda, né? Nós estamos aí com 4, 5 que ainda vão. Mas os que trabalham final de semana e os que têm clientela fixa, sabe? Eles praticamente só entregam. Eles vão todo dia no mesmo lugar. Então, se um cliente compra, o outro não compra. Mas nós temos sorveteiro lá, chega a tirar uns 300. Rapaz. Não é direto. Não, mas é uma oportunidade. Sim. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que às vezes estão nos assistindo que quer fazer uma grana e não sabe como. Tá aí uma oportunidade de fazer. Enfatizando, né? Não é direto, mas nós já tivemos já até mais que isso, Zé. Sim. Mas uma média, um domingo normal aí de 30 graus aí, o cara tira 150. Se eu fosse virar um sorveteiro hoje, eu ia dar uma volta no lago, eu ia dar uma volta lá na Miguel Rossafo,
Cara, eu ia bem estratégico nessa galera que tem muvuca e eu ia parar em algum momento na lotérica. E se fosse dia 5, eu ia parar lá na Caixa Econômica, lá onde os velhos vai sacar dinheiro lá. Não, é uma estratégia. Só que assim, os que mais vendem são os que bate bairro. Os que bate tem os clientes fixos. Né? Tem os clientes fixos, porque... Sabe as casas que isso, compra? Eu tenho um sorveteiro lá que é o Ademir, ele tem 30 anos de sorveteiro. Nossa. Então ele conhece o Moarama, os clientes chamam ele pelo nome, então ele só praticamente passa entregando. Esse aí tá com você desde o início. O Ademir não, o Ademir começou depois. Quem tá comigo desde o início é a Ilma. Ilma é uma sorveteira antiga aqui na cidade. Uma mulher. A Ilma ali do Tarumã, um abração pra ela, corintiana roxa lá. Então, a Ilma tá comigo desde o começo, desde quando eu chamei ela veio, né? Ela veio e tá aí comigo. Que legal. Ela bate todas aquelas mecânicas ali do gauchão, ela bate todas aquelas mecânicas. Clientão fixo. Tem clientão fixo. Quando ela não tá no sorvete, ela tá vendendo algodão doce. O pessoal Entendi. conhece ela da cidade, ela é muito conhecida na cidade. Entendi. E aí você começou então com as parcerias com o sorveteiro e depois, como que foi os próximos passos? Então, daí nisso eu comecei a chamar os sorveteiros, cada vez mais, graças a Deus, começou a aumentar as vendas. Eu sou um curioso no ramo, né? Então, eu lembro que o primeiro ano fizemos o primeiro fechamento, né? A Dona Maria, que só por alguns meses eu comecei a pagar além do arrendamento para ela, tinha o trabalho dela, né? Nos ensinar, né? Então eu comecei a pagar para ela como diária, né? Aí eu ofereci na época uma boa diária para ela e daí ela continuou, né? Porque ela tem suas contas, tem seus... Isso tudo arrendado ainda? Arrendamento e mais a diária. Caramba, que legal. Ela ganhava diária e mais o arrendamento, porque na época ela achava que não podia ser registrada porque ela recebia pensão por morte do falecimento do Cristiano, que era o meu melhor amigo. Aí ela achou que não podia ser registrada. Uhum. Aí nisso a gente combinou dessa forma. Uhum. Aí fechamos o primeiro ano, daí ela continuou, gostou de trabalhar conosco, né, eu com a esposa. Contratei a sobrinha, foi a primeira funcionária registrada. Então até então era só você e sua esposa e ela? Aí contratei uma sobrinha para trabalhar conosco, para nos ajudar lá na sorveteria meio período. Aí fechamos o primeiro ano, fechamos com ter pago ela, ainda fechamos com saldo positivo. Na época, fechei com 20 mil positivo. Era um bom dinheiro? Era um bom dinheiro. Pra época era muito dinheiro. E tinha pagado 5 mil que entrei devendo. Uhum. Ou seja, tava com o estoque seu, redondinho, e ainda sobrou 20. Só que ainda tinha que passar o inverno. Foi o primeiro inverno, assim, de sorveteria. Verdade. Aí na época foi passar o inverno. Aí você sabia que você tinha que ter essa grana guardada ou não? Sabia. Ela aconselhou de toda forma. Falou assim, Carlos, tem que ter uma reserva aí, porque graças a Deus eu segui muito bem os conselhos dela, né? Mas ela sabia, né? Ela ficou 7 para 8 anos no ramo, né? Então, aí fiz a reserva, aí fui passar o inverno, aí diminuiu pela metade. Porque foi 3 meses de frio. Comeu 10. Tinha aluguel, tinha arrendamento, vendia alguma coisinha. Tentamos inventar um cachorro quente na época lá para o pessoal da igreja do lado lá, o pessoal, clientes nossos lá até hoje, né? Então, inventamos um cachorro quente para tentar intercalar. E passamos o inverno, né? Ainda sobrou uma pequena reserva, né? Começamos já Nesse meio termo eu recebi um convite. Lembro que apareceu no e-mail, né? De uma empresa lá de Foz do Iguaçu fazendo um fórum de sorvetes. Uhum. E eu como fórum, que legal. um fórum de sorvetes. Eu falei assim, eu como curioso, eu quis dar um pulo lá em Foz. Aí catei o carro, falei assim, mesmo meio apertado, né? Não tinha muito... Falei, mas eu vou. Aí posei na casa dos parentes de São Miguel e fomos nesse fórum lá em Foz do Iguaçu. E foi isso que me abriu a mente, porque é muito gostoso você trocar ideia com sorveteiros. É muito gostoso, principalmente sorveteiros assim de outras regiões, que eles são mais abertos, né? Não que aqui o pessoal daqui não seja, né? Mas assim, é mais fácil, é mais fluido, né? Aí vimos um tipo de maquinários. Por exemplo, a Dona Maria, ela começou a desenvolver um problema no braço, ela ficar puxando para desenformar o sorvete. Lá a gente viu uma simples máquina, que é uma desenformadeira, que tem uma resistência dentro, onde aquece a água, bateu ali, dá o choque térmico, solta o sorvete na hora. Então você não precisa nem fazer esforço. Entendi. Fora que você usa aquela água o dia inteiro. Só que assim, sem contato com o produto, né? Contato só com a forma. O jeito que a gente fazia, a Dona Maria fez isso por 7, 8 anos, ela pegava, enchia a bacia, jogava, gelava, então a cada 4, 5 formas de picolé tinha que jogar aquela água 20 litros fora e recarregar de novo, né? Então,
Então é uma simples máquina que com uma resistência dentro lá, uma cuba que ajudava... E você acabou de voltar de uma feira grande, né, que teve agora. Eu já fui, nós fomos numa quarta vez, foi na FISPAL. É a maior feira do setor da América Latina aqui, né? Então, ali em São Paulo, é uma feira muito boa, é a maior, né? É muito importante, né, cara? Ah, não, é maravilhoso. Você acompanha a tecnologia, acompanha tudo, né? Trocar ideia com as sorveteiros. Inovações. Exatamente, é onde você tem que ir. Essas feiras, que é você que está no setor, independente do seu setor, tira aí, né? Tira eu acho que todo setor tem suas feiras, né? Então, procurem nessas feiras que ela é muito boa. Você troca figurinha com sorveteiro, troca figurinha com parceiros e com fornecedores novos, né? Então, essa minha foi a primeira, né? E é engraçado que até quando a gente viu essa cuba aí desenformar, eu perguntei pra Maria, falei assim, Maria, na verdade, quando eu vi a cuba, eu perguntei pra outro sorveteiro, eu falei assim, mas o que é isso aqui? Daí ele explicou, ele falou assim, ué, você não tem isso aqui na sua sorveteria, não? Eu falei, não. Quanto tempo você tem sorveteria? Eu falei, não, eu tô 1 ano, mas tem a dona Maria aqui que tá passando para nós. Aí ele falou assim, ele é de Santa Catarina. Ele falou assim, não, isso aqui é uma desenformadeira de picolé. Você nem faz força pra desenformar picolé. Então, são equipamentos simples, mas que faz render todo o serviço e fora que o esforço que você teria que fazer diminui drasticamente, né? Caramba. Beleza, aí você foi pra essa feira e voltou cheio de ideia. Cheio de ideias, sabores novos, Sabia contatos, onde comprar o equipamento, já sabia tinha os onde comprar, contatos. já tinha o contato, então vamos investir, né? Aí ainda investia meio pontualmente, né? Porque como tava A reserva era baixa. também pagava arrendamento na época, né? Então eram aqueles investimentos pontuais, freezer novo, parceria nova. Aí quando a gente fechou a segunda... Então você já tinha a ideia de colocar freezer também nos lugares pra revender? Pensava nessa possibilidade. Uhum. Pensava nessa possibilidade, né? Se fosse para expandir, né? Ter parceiros novos. Na verdade, o que acontece? O pessoal procurava. O pessoal sempre nos procurou para atender dessa forma. Uhum. Daí eu falei assim, se for uma questão de expansão, a gente poderia fazer esse tipo de parceria, né? Tava nos planos, né? Vamos dizer assim, né? Aí, aí fomos pro segundo ano. Fomos pro segundo ano com um pouco mais de experiência, né? Aí, quando eu fechei o segundo Já tinha ano, comprado a desenformadeira? tinha comprado desenformadeira. Facilitou muito. Facilitou um monte. Tinha comprado desenformadeira, mas estava sem espaço dentro da fábrica. Aí, quando fechamos o segundo ano, conseguia juntar um pouco mais do que o primeiro, né? Que entrei, onde entrei negativo, entrei um pouco mais positivo. Aí fiz a proposta para ela. Falei, dona Maria, se ela não tinha intenção de vender, ela conversou na época com o esposo, conversou na época com o irmão e aí a gente negociou e comprou. Comprei a sorveteria da parte dela. Aí sim, hein? Aí a gente... Aí era sua de fato, aí dava pra investir que... que nem eu falei, eu sempre tive total liberdade, né? Uhum. Nunca não me privou dessas partes, né? Porque na verdade ela tava procurando alguém que ajudasse ela nesse tipo no ramo, né? E fazer esse investimento, crescesse, né? Mas você ficava um pouco meio assim, né? Meio mas mesmo ela tendo total liberdade. Aí que eu falei assim, agora vamos vir com umas ideias aí, vamos aprimorar, sem perder a essência, sem perder a qualidade. Tinha aumentado a reserva ou tudo que era da reserva pagou ela? Eu tinha deixado um pouquinho para passar o inverno, tinha aprendido a lição, né? Mas o que tinha na época deu para... Eu dei uma boa parte à vista e uma parte eu parcelei com ela, porque eu ainda falei, eu não posso te dar tudo porque tinha que passar o inverno, né? E ela entendeu, ela foi bem parceiraça. Ô Carlos, talvez quem está nos assistindo agora não entende a dimensão, mas como eu já fui lá, já visitei tudo, cara, quantos metros quadrados tinha a parte da indústria inicial ali, na época que era da Dona Maria ali? Porque era muito pequeno, né, cara? Se você for contar a proporção que é hoje, quando vocês começaram ali, você tem essa noção? Olha, a loja não tinha 40 metros quadrados. E a parte da fábrica tinha uma divisória que dividia, né? Eu até postei esses tempos no meu Instagram, uma foto que eu achei do primeiro ano. A indústria em si não tinha 30 metros quadrados. 30 metros quadrados, cara. Então é possível, né, cara? Que loucura. É possível, né? A pessoa tá em casa assistindo a gente, tem que começar. Tem que começar, cara. Até quem tiver curiosidade um dia, né? Quando eu estiver ali na Ivaitinga, eu mostro, né? Porque ela era totalmente ali na loja ali próxima à catedral, né? Então,
aquele salão lá da direita ali era dividido entre loja e fábrica, loja e indústria, né? Então dividia os dois. Aí quando eu adquiri para ela já em final de 2014, a gente começou com um projeto para precisávamos aumentar, né? Aí na época eu pensei em mudar de local, mas eu já era um ponto, já estava cada vez ficando mais conhecido, já tinha uma clientela assídua, né? Foi onde eu negociei na época, com o locatário, né? Para poder estar construindo um barracão, uma indústria no fundo, né? E aumentar tanto a loja quanto aumentar a área de produção. Aí em 2015 para 2016 a gente terminou o primeiro barracão de fazer, com 60 metros quadrados. Só de Já indústria. dobrou. Só de indústria. Isso. Entendi. Precisávamos trazer algumas máquinas para ajudar no processo, pasteurização, embaladora. Nosso maior sonho era a nossa embaladora automática, porque quando a gente ia embalar, a gente ia abrindo o saquinho assim, ponhando o picolé um por dentro. Então, era um serviço muito chato. Nossa, era um serviço terrível. Aí, pra vocês terem uma ideia, a gente fechava o saquinho do picolé com ferro de Black & Decker de passar roupa. Então, era uma loucura, né? Então, o saquinho tinha hora que enroscava. E era um serviço que minha esposa fazia. E, de certa forma, vocês terem pegado esse modelo raiz de fazer o sorvete, fazer tudo, ajudou você a entender todo o processo também, né? Porque hoje a sua indústria ela é bem automatizada, né? Hoje você tem bastante processo ali que já é automatizado, né? Sim, nós automatizamos alguns processos, né? Mas ainda estamos bem no artesanal. Estamos para outras empresas aí maiores, né? Então, automatizamos muitos processos, né? Agora a gente está vindo aí com um novo investimento aí numa máquina maior, numa automatização um pouco maior, para produzir mais, né? Mas ainda temos um processo bem artesanal ainda, né? Mas progredimos muito, né? Progredimos muito do antigo processo, né? E aí você... que momento que você teve a outra virada de chave? Porque você teve a questão depois que é uma coisa que você faz até hoje, que é o seu modelo de negócio, que é os carros, né? Em que momento que isso aconteceu? Teve alguma outra virada de chave antes ainda? O segundo virada de chave foi quando a gente construiu o barracão, que a gente pôde trazer embaladora automática. É verdade. E eu queria personalizar as embalagens. Eu queria muito personalizar nossas embalagens, né? Porque a nossa embalagem não tinha nome, não tinha descrição. Na verdade, era uma exigência também da vigilância, né? Então, se você queria comercializar, para você atender as normas, tinha que ter lá a tabela nutricional, endereço, a validade, né? Data de fabricação, data de validade. E para isso eu precisava de uma embaladora automática. Aí não tinha espaço para essa embaladora, né? Trabalhar, né? Aí quando a gente fez o salão, a gente conseguiu trazer essa embaladora. Aí eu queria personalizar as embalagens. Eu lembro que é muito caro para você personalizar a embalagem, porque você tem que fazer, cada picolé tem seu clichê. Então você tem que vestir lá, na época era R$300 por clichê, e daí tinha um pedido mínimo. O clichê talvez era caro, mas também o mais difícil era você fazer o pedido mínimo da indústria. Tem uma quantidade mínima por sabor. Então tudo dificultava. Tudo dificultava. Então, mas eu queria ter a marca com o nome da sorveteria, porque, poxa, o pessoal pegava um picolé, tomava um picolé, gostava do picolé, pegava o telefone e ligava pra sorveteria. E nós não tínhamos isso, né? Aí foi onde a gente foi atrás de registrar o nome. Foi a primeira vez que a gente foi para registrar o nome, porque na época a gente procurou o Sebrae, né? E eu tô com o nome aqui, mas esse nome eu sei que eu não posso usar, porque ele já tem. E daí o Sebrae nos orientou que tivemos que contratar uma empresa, né, para desenvolver todo um layout de uma marca nova, e na época a gente soube que o de Itália a gente não poderia usar mesmo, né? Que já tinha no mercado e não poderia ser usado. Aí contratamos essa empresa, ela fez umas sugestões, a gente não queria muito fugir do de Itália, e gostamos, aprovamos a logo, e entramos com o processo. E então a gente estava num processo ali de troca de nome, só que trocando algumas embalagens aos poucos. Então a gente fazia um primeiro sabor que mais saía. Conseguimos alavancar uma venda, vamos pro segundo. Vamos desenvolver o terceiro. E a embalagem mudou a percepção do público? Sim, viu que a gente ficou uma empresa um pouco mais organizada, né? Mas isso aumentou nas vendas também? Aumentou. Todo ano aumentava. Todo ano, graças a Deus, a gente tinha um ano ali que a média era de 20% a 30% que aumentava das vendas. Então, a gente ficou com esse processo até perto ali de 2021. Aí foi o Itália Gelato, que não passou. Não passou na época, né?
Aí nós recebemos a notícia lá na época da Atlas, que é a empresa que a gente contratou, e foi um baque. Ali foi um baque. Foi um baque porque a gente tinha uma certeza que ia passar. E como trocar as embalagens tudo novamente. Olha o investimento que tinha sido feito. Nossa. Então, o que nós decidimos? Nós falamos assim, vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, vamos usar essas embalagens que tem aí. Porque assim, não tinha sido a empresa que tinha vindo... Não pediram pra trocar. Não, foi Você só não conseguiu registrar. Isso, foi iniciativa nossa que acabou não dando certo, né? Iniciativa nova. Então a gente continuou trabalhando, né? Aí nisso teve... Não deu certo o nome. Daí, acho que 2020 a gente conseguiu... A empresa também já estava expandindo, né? Como eu falei para você. E aí precisei montar a primeira câmara fria. O espaço que eu tinha 60 metros quadrados dentro do salão, eu tive que montar uma câmara fria de 12 metros quadrados. Aí de 60 baixou para 48. Entendi. Aí começou a ficar apertado. Tive que construir uma segunda câmara fria de mais 12 metros quadrados, que é o espaço que a gente permitia. Aí essas duas câmaras frias ficou apertada. Aí tudo nesse intervalo de troca de nome e tudo mais, né? Aí quando veio a gente na época que foi assim, quando eu comprei a sorveteria da Dona Maria, a gente fez um propósito, né? Aquele dinheiro que a gente pagava, aquele arrendamento, a gente começou a pagar um terreno. Pagar um consórcio na época para comprar um terreno, né? Comprar um terreno. Na época a gente pensava em casa e tudo mais. E daí a gente continuou com aquela dívida, né? Que já estava acostumado. Começamos a pagar. E bem nessa época fomos contemplados e saiu ali saiu... Cara, consórcio é top, né? Saiu esse consórcio para compra do terreno. Aí o terreno da Ivaitinga? É o terreno aqui da Gávea. Tá, aqui, da Nova. Isso, da Nova, onde está a sede da indústria agora. Certo. Aí na época nós fomos, nesse intervalo que saiu o terreno, ficamos todo eufórico, né? E o que nós fazemos? Vamos comprar o terreno. Onde podemos pôr uma segunda loja na cidade, está expandindo. Aí vimos que aqui tinha um potencial incrível, né? Aí estávamos conversando, e a esposa conversando, onde podia ser, tínhamos visto aqui um potencial incrível, aí onde amigos nossos que moram aqui perto já mandaram mensagem para nós, ficaram sabendo, né? Falou, vocês têm que montar uma loja para cá, porque aqui realmente vai ser o novo centro da cidade. Aí deu certo, graças a Deus deu certo, a gente começou a construção da nova fábrica ali. E onde que veio o pulo do gato de colocar o sorvete nos carros? De onde veio essa ideia, cara? Porque é muito inovadora, né? Foi na pandemia. Na pandemia. Também foi um pulo do gato isso daí, né? Foi. Na pandemia, aquele momento de abre e fecha, né? Que quando você era fechado e ia fiscal lá, e aquele é um momento muito triste e tenso, né? Muito triste e tenso. Daí, e também preocupado como é que a gente ia fazer para pagar o pessoal, né? Pagar salário, pagar essas coisas. Aí eu tive, um pouco antes de fechar tudo, eu tive uma reunião com um fornecedor. Ele visitando a cidade, né? E aí foi onde ele perguntou para mim, né? Eu tava na época, eu tinha comprado um primeiro veículo para atender a cidade, porque a gente fazia entrega tudo de Fiorino. Então, quando é entrega rápida, dá certo, né? Sorvete. Agora, quando é uma entrega assim um pouco mais longe, dava uma complicada, né? Aí eu lembro que eu e o cunhado, nós montamos uma sorveteria em Caraíma. Aí quando decidiu montar a sorveteria de Caraíma, vendo a oportunidade que tinha a cidade lá, aí eu tive que comprar um veículo já refrigerado. E esse veículo eu não tinha rota. Só atendia Caraíma e aqui dentro. Então ele ficava lá parado. 7 dias da semana. Então aí eu tive um almoço com esse parceiro. A pandemia estava meio que início. A gente não sabia o que ia virar, né? Aí esse fornecedor falou assim, Carlos, mas tá na pandemia aí, ó, tá meio que se abre e fecha. Por que você faz? Por que você não pega o carro e coloca sorvete dentro e sai vender aí nesses lugares quando fecha? Porque o delivery liberado, né? Delivery tá liberado. Daí eu perguntei ainda pra ele, falei assim, mas será que vende? Ele falou, claro que vende. Por exemplo, cada vez tem menos sorveteiros e tá fechando o comércio. O pessoal ainda tá ficando em casa, né? O delivery tá liberado, então é uma oportunidade. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou tentar? Aí ele falou assim, porque você só tem uma entrega uma vez na semana, que era na sexta-feira. O resto do carro fica praticamente parado. Volte e meia eu fazia uma entreguinha aqui dentro da cidade. Aí foi onde ele deu a ideia. Eu lembro que o carro fui lá na negócio de som, pedi pra apoiar só uma cornetinha, não queria investir muito, investi lá R$130. Falei pra esposa, aí catei o sorvete, foi eu e o filho, né?
E fomos vender. Aí saímos vender, vendi, eu lembro, 750 reais. Primeiro dia. Primeiro dia. E tava meio frio. Tava meio friozinho, já era meados Cara, ali. foi uma venda boa, hein? Foi. E qual que é o legal dessa venda? O pessoal perguntava assim se ia voltar. Esse que era o legal. E o pessoal achava muito legal, né? Tá passando o carro de sorvete ali naquele local, né? Aí eu achei legal a venda. Aí o pessoal perguntando se ia voltar. Eu falei, não, nós estamos fazendo um teste. Se der bom, a gente vai voltar, né? Aí eu lembro que no outro dia eu fui vender em Lovat, né? Um distrito que a gente atende ali, que é o distrito aqui de Umuarama. Aí em Lovat também deu esse valor. Achei legal. Né? Gastou pouco combustível. Aí eu comecei a revezar. Aí uma semana em uma semana em outra. Aí Lovat, aí depois fui pra Casa Branca. Né? Em Xambrê eu não fui, porque eu tinha um parceiro lá. Daí eu fui ali pra Casa Branca e Elisa, que não tinha parceiro. E vendeu bem também. Aí eu lembro que quando eu voltei a repetir o primeiro lugar que eu tinha ido, fui na segunda vez, a venda tipo de 750 foi pra 900. Subiu. Então, um começou a falar pro outro. Aí eu fui em Lovat, também aumentou. Aí na terceira vez, batemos 1.000. Aí foi aumentando. Aí eu achei interessante. Aí nisso começou o calor vir. É claro que a temperatura também começou a subir, o calor vir. E eu ajudava muito a cuidar da loja, né? No domingo. Então daí na loja começou também, tinha os seus movimentos. Aí a esposa falou, não, você tem que contratar alguém pra ficar com o carro vendendo, paga uma comissão, e você não pode me abandonar aqui na loja, né? Senão eu vou deixar a loja aqui e vou com você, né? Aí daí eu comecei a fazer o teste, né? Daí eu chamei meu irmão pra fazer um extra. Ofereci pra ele, daí nós ia pagava uma comissão pra eles. Eu lembro que ele foi aumentando também. Aí indiquei a rota pra ele, mostrei como é que funcionava. Aí incluí Serras Douradas na rota, incluí Carboneira. Que legal, foi cara. aumentando. E virou novo business, né? Virou um novo business. Porque você foi abrindo rota, hoje você tem mais carros rodando já, né? Hoje eu tenho 5 e tem mais 3 parceiros. 8 carros no total. São 8 carros no total. Caramba. São Paraná nós tem 2, tem 2 aqui, tem mais em Nova Alvorada do Sul, rodando lá, fazendo os assentamentos. Então, é isso. Aí eu lembro qual que foi o estralo? Falou assim, ó, esse negócio é legal. Não tem concorrência. Aí a gente começou a vender. Fui atrás, na época eu tava com essa HR e é um equipamento muito grande, né, um baú muito grande. Essa mesma empresa que tinha montado para mim, eu lembro que ela tinha visto, eu vi uns baús menores, né, para estrada, né, para picapes. E fui lá, conversei com eles, negociei e daí fiz a proposta pro meu irmão, que era só um extra no domingo, quis implementar uma rota. Pai de terça a domingo, né? Aí fiz a proposta para ele. Ele topou o projeto e a gente foi abrindo. Fomos mapeando lá, fomos olhando no Google Maps, marcando, ó, aqui dá, segunda, terça vai nesse, quarta nesse. E fomos fazendo, né? Nem todos deu certo. Aí tinha uma vez que mudava o local, a data do local e fomos criando os vínculos, né? Aí pegava contato de cliente, aí antes de sair pra rota mandava mensagem pra ver se vai precisar de algum produto. Já validava. Aí meu cunhado viu o projeto, achou legal, porque ele tá lá em Caraíma, e aí ele achou o projeto legal, falou que lá tem tinha alguns lugares para ele também que ele podia fazer isso, né, lá na região. Aí eu tenho um parceiro aí, o Jormir também, gostou do projeto, achou interessante, quis pegar investir também e colocar o carro dele para rodar, né? Daí eu mostrei como é que funciona. Aí foi nisso aí. Caramba, você pegou do limão, fez a limonada. Porque uma coisa que era só para entregar lá em Caraíma, você descobriu um novo negócio. Descobrimos e é onde a gente tá. E nem foi proposital. Não. Cara, esse amigo seu, você tem que agradecer ele até hoje, né? É um fornecedor, tem que... Ele te deu a ideia, porque é sensacional, cara. Tem. Ele falou, na verdade, ele falou assim que o sorveteiro na época a pandemia tava muito acomodado, né? Porque não tinha muita entrega de sorvete, no modo geral, né? E tinha entrega de tudo. Pizza, lanche... tudo deslanchando delivery. Tudo são delivery. Aí sorvetes não tinha. Uhum. Aí os sorveteiros, eles começaram a se mexer pro delivery, partir pro ramo delivery por causa da pandemia, né? Entendi. E como começou a fechar a loja, daí tinha que arrumar daí todo mundo foi, porque muita gente tinha receio do sorvete descongelar. Uhum.
que é um mito, né? Porque você tem embalagens térmicas aí que segura o sorvete e consegue chegar aí até o cliente de uma qualidade e tudo mais. Quando você decidiu migrar e construir a nova indústria, como que foi esse processo? De momento você falou assim, ó, agora deu o limite aqui, o barracão que você fez de 60 metros ficou pequeno, não dá mais, preciso para um novo lugar. Na verdade, quando a gente estava com o terreno em mente, né, a gente já estava vendo que estava Já não ia apertado. dar. Entendi, já estava com demanda alta. Já. Em menos de 2 anos dentro do novo salão lá, a gente viu que estava ficando apertado. Nossa, cara, 2 anos. Porque... E quando você construiu, você achou que ia dar para... Não, muito para tempo. 10. Tanto é que eu fiz contrato para 10. Eu fiz contrato para 10. Meu Deus, 2 cara. anos. É porque assim... Foi muito rápido. Foi porque... Como é que era a nossa produção? Eu tinha uma equipe de 8 pessoas na produção. 7 pessoas na produção, né? Tinha um entregador, ele não ficava na produção. Aí era um dia fabricava massa, né? Pote, baldes, e no outro dia fabricava picolé. Então era uma equipe para fabricar os 2 produtos. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. É claro que no outro dia que ia fabricar o outro produto... Usava a mesma mão de obra para fazer... Os 2. Então cada dia fabricava um tipo de produto. Então, aí o que aconteceu? Aumentou muitas vendas, eu precisei montar uma segunda equipe. Aí eu contratei 2, que aí eu fabricava uma parte picolé, 5 fabricavam 5 fabricavam picolé, aí contratei mais 2 que ali 4 ficava fabricando massa. Entendi. Só que daí aquele 9 pessoas ali que no mesmo recinto começavam a meio que se trombar. Então, porque era um tava embalando picolé aqui, carregando a caixa do picolé, o outro tava tirando sorvete e ia jogar no mesmo tempo. Então, um fechava a câmara fria, o outro já tinha que abrir para apoiar sorvete. Então, começava a meio que se trombar. Então, não tava legal. Não tava legal. Aí eu achei que... E você acompanhava tudo essa parte de produção? Sempre acompanhei. Então, eu não é uma coisa que eu gosto. Entendi. Eu gosto acompanhar a produção como um todo, né? Trazer as novidades, o que vai ser de lançamento. Então, essa parte fica mais comigo, né? Aí começou a se trombar, começou a ficar... Um ia mover o balde ali, tinha que saber como movia, senão batia no outro, porque era... Você imagina, 9 pessoas, mas aí tinha os maquinários que ocupavam espaço, mais a câmara fria, e então ficou, em menos de 2 anos, ficou apertado. Nossa. Porque quando você traz uma máquina nova, não é só o espaço dela, é o espaço para as pessoas trabalharem ao redor dela. Então... Mas você tinha essa noção ou não? Não. Ah, foi aí que veio a noção. Se eu tivesse noção, eu não... Foi na prática. Isso. Se eu não tivesse noção, eu não teria feito. Entendi. Porque gastamos ali no barracão e tudo mais. Ele assimilou ali o nosso crescimento por muito pouco tempo. Entendi. Foi um investimento meio que jogado fora. Usamos hoje, né? Usamos hoje a antiga fábrica lá como depósito, mas eu lembro na época a gente só porque tudo tem que ser reforçado, né? Mas parte elétrica a gente gastou mais de 20 mil reais. Só de parte elétrica, porque cabeamento, tudo do melhor, do mais grosso, para não ter problemas, né? Então, e hoje tá lá. Os cabeamento não consegue retirar os carros assim e meio que reaproveitar. Então, se eu soubesse que ia ser tão pouco tempo, eu não teria segurado. Entendi. Aí, nisso a gente falou, vamos começar a construir. Daí eu lembro que a prefeitura tinha uns projetos, né, para empresas e tudo mais, a gente atendia algumas normas, aí eu falei assim, eu não sei se eu vou atrás de prefeitura para construir um barracão e faço a loja ali. Ou não, vamos fazer toda a parte da indústria. Eu queria muito fazer uma loja aqui nessa região, né? Porque a região estava expandindo. Mas daí eu e a esposa conversamos mais uma vez e decidimos, falamos, não, vamos fazer a fábrica e a loja tudo no mesmo lugar, fazer uma construção só, porque uma já é difícil, uma já não é fácil. O terreno era grande, então. São quantos metros ali agora? Total, são 750 metros quadrados. Mas a fábrica tá com 180 metros. De 60 foi para 180. Foi para 180. Só que é uma câmara fria de 45 metros quadrados. Só a câmara fria é 45 metros quadrados. Entendi. Então ela pega um boa parte da produção ali. Entendi. Então, mas a construção toda é 705 metros. Vai ficar pequeno então, hein? Vai ter jeito. O crescimento você já tá quantas lojas, Carlos?
Hoje... Entre parceiros e sua e... nós estamos com 12 lojas. 12 lojas, cara. 12 lojas, 18 carros rodando. 12 lojas. 20 operação, vamos falar assim. 20 operação. Cada carro é uma loja, a gente considera. Vai ficar pequeno, não tem como. Pode preparar Na verdade, é até engraçado. metros. O Rafael, que é o que me deu o conselho pra ir pra essa parte do carro, né? O pai dele, quando a gente começou a construir a fábrica em 2022, tava subindo as paredes, né? O pai dele, o Donizete, que é um parceiro também, né? Que é da mesmo fornecedor. Ele olhou pras paredes e não tinha nem levantado direito as paredes. E ele falou, Carlos, tá legal a sua construção, mas tá pequeno, tá? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, Donizete, pô, mas eu tô levantando as paredes. Não, tá pequeno. Tá pequeno que você pode dar um jeito. Aí o que eu fiz? Eu tive que correr e comprar o terreno do lado. Tivemos que correr e negociar o terreno do lado, né? Fizemos uma proposta lá, parcelamos, fomos no banco, graças a Deus aprovou lá e tivemos que dar um jeito. Aí foi onde a gente pegou o terreno ao lado, porque já tá com projeto pronto, para expandir, para fazer o barracão ao lado. Onde seria estacionamento hoje, né? Não vai ser transformado em... Já tem até o projeto pronto. Só ainda vai começar essa execução aí nos próximos... Mas da fase que você tá agora, vivendo uma fase de expansão contínua, crescendo muito, cara, não tem como, vai ficar pequeno. Porque assim, ou você... Maquinário, que eu falei pra você máquinas, né, pra ajudar você no processo, você tem que trazer pra ajudar, porque senão demanda muita mão de obra, para você ajudar a dar uma otimizada no processo, né? E cada vez você vai começando a comprar mais, então você tem que aumentar seu estoque para você conseguir negociar melhores preços, né? Então tem produtos que, poxa, caixas grandes, então eu sei que uma coisa puxa a outra, né? Então a gente já tá com o projeto feito para aumentar a lateral ali só como estoque. E nesses 12 anos, você imaginou chegar onde você chegou? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Olhando pra trás, tudo que você já passou na sua história, qual que é o maior sentimento que você sente? Gratidão. Gratidão aí. Ver de onde você saiu, né, cara? Gratidão a Deus aí. Gratidão a Deus e, assim, não foi nada planejado, é por Ele ainda e sabendo que a gente tá aí sem vamos dizer assim, sem prejudicar ninguém, né? Fazendo negócios aí que a gente já tomou algumas lapadas, mas a gente nunca quis prejudicar ninguém. Se prejudicou uma vez foi, vamos dizer assim, não foi intencional, né? Então eu falo assim que eu prefiro perder do que dar prejuízo pros outros. Então, dessa forma, mas o maior legado é esse. O maior legado é sair aí na cidade conversar com um, conversar com o outro, as amizades que vieram e tem uma curiosidade interessante, né? Que eu acho que é interessante as pessoas saberem, né? Mesmo que você comprou a sorveteria, ela continua com você, né? Continua. A Dona Maria continua. A Dona Maria que arrendou, depois vendeu para você a sorveteria, hoje é chefe da produção, né? Na verdade, ela já era, né? Já tomava conta ali para nós, junto com a esposa. A esposa foi para a parte mais administrativa também, cuidar da loja. Saiu da parte de produção, né? Porque como montou 2 lojas, né? Então não tinha como ela ajudar a produzir. Então ela ficou tomando conta de uma loja e a Dona Maria ficou mais na parte de produção. Então, aí depois de 3 anos, a gente foi conversar, foi consultar alguns especialistas, né? E viu que ela podia tinha estrada normal, que não tinha nenhum problema em relação à pensão dela. Aí foi onde eu fiz a proposta, né? Hoje ela é encarregada lá, é o braço direito da parte de produção lá e tá lá comigo até hoje, né? Na verdade, eu tenho bastante pessoal que tá comigo um bom tempo. Graças a Deus temos pouca rotatividade de funcionários. A Laiane, que é uma sobrinha, entrou comigo com 13 anos, meio período, tá lá comigo até hoje, é o gerente da loja aqui perto da UPCAM. Tem o Thiago, que entrou comigo também, ele já tinha 13 anos, ele é o administrativo. Tem meu filho mais velho tá comigo, meu filho mais novo já tá dando seus primeiros passos aí, ajudando, né? E tem a minha mocinha mais nova, que é a nossa garota propaganda aí, fizemos a Isabelle, que ajuda nessa parte aí do marketing, vamos dizer assim. Que legal. Ô, Carlos, e, cara, a sua história é sensacional. O que você poderia deixar de mensagem
para as pessoas que estão nos assistindo que às vezes enxerga a vida como uma vítima do sistema, que saiu de um lugar com poucas oportunidades, né, ou até mesmo nenhuma oportunidade, e a pessoa tem que criar a própria oportunidade. Qual que é a principal dica que você dá para ela? É difícil, hein? O que eu poderia dizer, cara? Eu acho que não existe... Se você tem a sua saúde perfeita, seus braços perfeitos, sabe, você tá com saúde, não tem por que não correr atrás. É só... eu sempre falo que é saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então, é claro que quando você não tem saúde, dificulta tudo, né? Saúde, Deus, né? Mas não tem o porquê você não correr atrás. Qualquer trabalho que você for fazer, dê o seu melhor. Porque onde eu trabalhava lá na Via Brasil, graças a Deus, se eu encontrar minha ex-patroa aí na rua, ela já veio na sorveteria, já visitou, já conversou conosco. Então, Massa. graças a Deus, eu olho ela, olho nos olhos, né? Então, não tenho... eu era um bom funcionário. É muito difícil você falar de você mesmo, né? Mas eu era um bom funcionário, fazia meu trabalho, graças a Deus, não era mais do que obrigação, né? Chegar no horário, gostava de bater metas. Então eu acho que não tem como você não ser um bom empreendedor se você não for um bom funcionário. Sim. Um excelente funcionário. Começa por aí, você pensa em empreender. Se você não é um funcionário fora da curva, você não vai conseguir ser um bom empreendedor. Com certeza. Então, graças a Deus, eu sempre trabalhei bem. Empreender no CNPJ dos outros é a forma mais barata de empreender. Exatamente. Quando mas você sai pronto. Mas eu tô trabalhando para os outros. Não, tô trabalhando para você. Uhum. Então, faça o seu melhor. Então, é isso. Você tendo saúde, corre atrás, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém, e garanto que a colheita será bem-vinda. Cara, você tem muita humildade dentro de você. É muito bonito ver isso. Quais foram as principais estratégias que você usou para esse crescimento, Carlos? Eu sou um curioso. Eu sempre falo que eu sou um curioso. Pode ser que todas as vezes a gente não vai acertar, mas a gente aprende mais com os erros do que com acertos, né? Então, seja curioso, faça teste, se der certo, bem, se não der certo, amém. Então, seja sempre um curioso na sua área, procure conversar com pessoas que têm mais experiência que você, porque você sempre vai agregar. E assim, nunca acha que sabe de tudo. Sempre acha que você tem sempre algo a aprender. Então, eu não foi só na questão do sorvete. Eu sempre estou ali no Sebrae. Agora o meu filho vai fazer já pedi que ele tá começando nessa vida aí, tô pedindo para ele já fazer um Empretec. Então, legal, hein? Então é isso. Não tô forçando nada. Já avisei para ele, se ele quiser, tá aí a oportunidade. Se ele não quiser, né, vida que segue. Então, seja um curioso, sempre procure aprender. Eu tô sempre com consultores em determinadas áreas para aprender. Eu nunca sei de nada, então eu tô sempre disposto a aprender. Legal. E o rebranding também, né? Tá vindo agora, Itália Cremolati. Isso, né? A gente deixou um pouco de lado, né? O Itália Gelato, trabalhamos aí praticamente 2 anos, né? Daí onde a gente falamos assim, não, vamos agora resolver esse problema, né? Porque nome é uma coisa muito séria, pessoal. Você que está em seu comércio em expansão, em ascensão, né? Então, olhe com carinho para o nome, porque tem muita gente que chama nós de Itália, eu não vejo problema nenhum. Tem muita gente que chama nós de Itália Gelato, eu também não vejo problema nenhum, né? Gosto dessas referências, mas você aí que tem sua marca, valorize. É o seu principal produto, né? O nome é seu principal produto, então vai atrás, registre, porque conforme você vai crescendo e deixando para depois, vai ficar cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Então a gente foi atrás. Sem contar o desgaste, né? O estresse. Exatamente. Graças a Deus, dessa vez passamos, né? Nós recebemos agora a notícia que um pouco mais de um mês atrás, que saiu todas para franquear o negócio e tudo mais. Saiu o nome da. Eu já ia te perguntar, o próximo passo é franquear?
Olha, a gente está procurando trabalhar talvez num formato diferente. A gente está querendo... É um modelo de franquia, porém... Licença. É uma licença. Entendi. Licença de uso da marca, né? A gente Licença é top. Isso, porque assim... o negócio que você vai propor por parceiros tem que ser um ganha-ganha. Não pode ser só a dona da marca ganhar. Porque se sorveteria, eu falo que é igual... Os conselhos da Dona Maria até, quando ela deu, não acho que é fácil. Então, tem 13 natais que a gente passa trabalhando. Então, a gente trabalha pra caramba. Eu e a esposa, 13 Final de semana. Final de semana, sábado, domingo. Hoje a gente consegue dar uma curtida. Volta e meia consegue dar uma viajada, né? A sorveteria proporcionou isso pra nós. Mas é muito difícil quem achar que quem tá disposto a abrir mão de sábado, domingo, Natal, Ano Novo. Porque às vezes a gente vem aqui contar, ter essa conversa com você e... foi tudo mil maravilhas, não foi? Não foi. Teve uma logística por trás. Teve toda uma dificuldade. Então, não é todo mundo que está disposto a abrir mão de sábado, domingo, feriado, para poder trabalhar, né? Hoje a gente pode se organizar para poder pôr alguém no lugar? Pode. Mas a gente costuma ficar meio antenado. A gente costuma, assim, se for para fazer alguma viagem, alguma coisa assim, mas durante a semana e final de semana, que é onde tem o maior fluxo, a gente gosta de estar nas lojas. Então, eu tô nessa daqui, a esposa tá na outra, tá acompanhando produção, então... Nem tudo foi flores, né? Como empreender, né? Mas a gente é muito grato mesmo. E para quem quer, tem interesse em ser um parceiro de vocês, quer acessar as páginas de vocês, quais são as formas de acesso até vocês? Enfim, a pessoa quiser tirar alguma dúvida, ou até mesmo quer ser um parceiro, ou até mesmo quer ser um cliente, como que funciona? Quais são os acessos? Então, tem o Instagram, né? O Instagram da loja, né? @ItaliaCremolati. Né? Para ser um parceiro... Cremolati com 2 T's, viu, gente? Exato. Para ser um parceiro, hoje a gente está dando preferência para montar lojas, né? Para montar lojas parceiras, né? Tem lá o telefone da indústria, né? Pode falar? Pode, deve. É o 44-3771-1242, né? Você vai entrar em contato. Claro que vai ter toda uma conversa. A gente tem todos os números para mostrar. Dessa vez a gente tem todos os números para mostrar. É claro que a gente também vai fazer essa conversa que eu tive com você. A primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa é se a pessoa está disposta a abrir mão do seu final de semana, de sábado, domingo, feriado, dia santo, para trabalhar. Isso, para trabalhar. Então, se a pessoa já recua, a gente já fala, ó, esse negócio não é para você. Então, a gente é bem franco, né? Bem transparente com a conversa. E então é isso, a gente vai ser meio que entrevistado, vai te ponhar os números, mas também os prós e os contras, né? Mas se você está disposto a empreender, é um negócio muito bom para a família, né? Quem tem filhos aí, que possa ajudar, queira estar ajudando aí para trabalhar, é um negócio que a gente super recomenda, né? E muito bom. O sorvete é maravilhoso trabalhar com sorvete. E, Carlos, uma última coisa, aonde estão suas lojas hoje? Hoje, as minhas lojas estão... a sede aqui em Umuarama, né? A primeira de tudo, que é a nossa da Ivaitinga, próxima à Catedral, né? Na rua Ivaitinga ali, frente à Praça Nossa Senhora da Glória. Eu também tenho uma loja, que é a loja da fábrica aqui perto da UPECAM, né? A loja da Gávea, Parque da Gávea. Daí temos os parceiros aqui, o Umuarama Jurmir, que é ali na Anchieta. Também temos o Eric, né? Que é o parceiro nosso ali no Jardim Belvedere. São parcerias, né? E temos em Cruzeiro do Oeste, o Valdenir, temos Icaraíma, Guinaldo, estamos com 4 lojas, 2 próprias e 2 parceiras em Mato Grosso do Sul. Começamos a ir para o Mato Grosso do Sul no final do ano agora. Legal. Em Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Jardim e Naviraí. E agora a gente... Já tá com 4 lá. 4 lá. E agora estamos já se organizando para Carapó. Carapó vai ser a próxima loja, se tudo der certo aí, dia 2 de agosto. E tudo também, em parceria? Tudo em parceria. E também fechamos semana passada em Cascavel. Vamos para Cascavel, ter a primeira loja da Itália Cremolati em Cascavel. Que legal, cara. Parabéns. Você é inspirador, sua história é inspiradora. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da sua história. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Que talvez ficou para trás?
Eu só agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? Foi maravilhoso e ter essa conversa aí. A gente planeja falar tanta coisa aí, acaba... Tem coisas que a gente consegue falar, tem coisas que não sai, porque realmente, que nem eu falei, provavelmente eu devo ter deixado muito nome de pessoas aí sem falar, mas até peço desculpa, mas é muita gente que, graças a Deus, aí Deus põe no nosso caminho aí e me ajudou bastante. Então, eu sou muito grato e agradecer a esposa, né? A esposa parceiraça aí. Cara, isso é um fator muito importante que você citou, que ela te apoia, né, nas Sim. decisões e ela abraçou junto com você o projeto. Cara, isso, acho que não existe combustível maior num negócio, porque se a pessoa não apoia, parece que a coisa trava, parece que a coisa não vai. E você teve isso do seu lado, isso tenho certeza que também contribuiu muito. Não só apoia, né? Na verdade, ela, além de apoiar, ela também caminhou junto, né? Então... foi a primeira pessoa a aprender a fazer. Isso, então ela foi a primeira pessoa que pegou, põe a mão na massa, literalmente, né? Então, ali nós já ficamos até 2 horas, 3 horas da manhã montando sorvete ali, eu olhando pra cara dela, depois de ter trabalhado lá 15, 16 horas seguidas, então ela tava ali comigo, então todos o pessoal tinha ido embora das suas casas e tava eu e ela ali, quase varando a noite, montando sorvete para atender os clientes. Cara, então, que legal. Parabéns pela sua história. não. Parabéns, obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu sei como que é difícil organizar a agenda e tudo mais para estar aqui gravando com a gente. Obrigado pelos sorvetes, a maioria dos sorvetes aqui que você trouxe. Obrigado também por ter se disponibilizado. Se também ficar alguma coisa, você vai ter outra oportunidade, você já está convidado, a gente vai fazer o podcast churrasco. Mas... E esse churrasco é legal, que daí a gente vai aprofundar mais nas histórias mesmo, não falar tanto de negócio, vai ser uma coisa mais descontraída, você já está convidado. E obrigado aí aos nossos patrocinadores, Filato Bene, a marca que veste líderes, o Adriano Medeiros está aí também, a cirurgião top da cidade, aí, ele especialista na face, mais de 1000 cirurgias realizadas. Obrigado também ao Cláudia Bolos Doces Salgados, agora encaminhando para o final, come alguma coisa aí, pode ficar à vontade, meu irmão. E o Itália Cremolate também, patrocinando nosso episódio. Muito obrigado, viu, Carlos? Que Deus continue abençoando você, abençoando tua esposa, que vocês continuem prósperos, que vocês possam, cara, e espalhar essas lojas pro Brasil inteiro, que eu sinto muito orgulho de Umuarama. Inclusive, esse podcast aqui, ele é regional por isso, porque a gente tem acesso. Aqui em Umuarama tem tantos cases de sucesso, tem tantas empresas legais, e muitas vezes a gente só olha o sucesso de quem é de fora. Então a minha intenção com isso é levar isso para Umuarama, mostrar as histórias da cidade e mostrar como é acessível. Cara, ó, gostou dessa história? Vai lá, a loja do Carlos, coisa mais linda, que ele vira e mexe, ele tá lá, você vai pegar ele lá. Troca uma palavra com ele, uma ideia com ele, quem sabe você pode inovar o teu negócio, pegar uma ideia diferente. E é isso, cara, essa proximidade. E o maior orgulho que eu vou ter agora é de ir pra Jardim e ver que tem um sorvete seu lá. Lá perto de Bonito, né? Cidade maravilhosa. Do lado de Bonito e... Cara, isso é interessante. Eu tô em Cascavel direto, vou ver teu sorvete lá. Não. E eu sei que é de Umuarama. Olha só. Entendeu? Isso que é gostoso. Eu sinto orgulho disso daí. Não, eu teve clientes que visitou a loja, né? Daí ele até comentou de Carapó, né? Daí eu falei assim, não, então vamos indo pra lá. Ela falou, que maravilha, minha família toda de lá e... Então quer dizer que final de ano, quando nós estiver lá na casa deles, nós vai ter uma sorvete de Itália lá, né? Em Carapó. Já vai pro litoral também. Aproveita. Vamos ver, só Deus sabe. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, muito obrigado mais uma vez. Valeu.